Radio Moscow, and here is the news. Our satellite Sputnik lifted at 22 hours 28 minutes Moscow time and entered orbit around the Earth. The first artificial Earth. Em outubro de 1957, os soviéticos chocaram o mundo ao pôr em órbita o satélite Sputnik, o primeiro equipamento fabricado pela humanidade que chegou ao espaço, cuja comunicação você acaba de ouvir graças ao trabalho do cineasta David Hoffman em seu canal no YouTube. De lá para cá, já se foram 63 anos. Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Agora o presidente russo Vladimir Putin tentou repetir a dose. Deu até o nome de Sputnik V, a vacina que a Rússia desenvolve para a Covid-19. A primeira registrada por um país para imunizar a população contra o novo coronavírus. Há mais de meio século, foi possível comprovar que os soviéticos haviam conquistado o espaço, à frente dos americanos, que ficaram perplexos. Mas dessa vez, há mais motivos para desconfiar da conquista. Esse anúncio provocou preocupação internacional porque a vacina não passou por todos os testes clínicos que são necessários para garantir a eficácia e a segurança. As informações sobre as vacinas desenvolvidas no Reino Unido, nos Estados Unidos e na China são mais sólidas, mais confiáveis. E a suspeita de que, na verdade, Putin teria feito uma jogada política, o que não seria uma novidade entre alguns líderes mundiais nessa pandemia. Ainda assim, não se pode descartar a capacidade dos russos de produzir uma vacina. Eu sou o Roberto Maltic e nessa edição do Ao Ponto, a microbiologista da USP, Natália Pasternak, colunista do Hora da Ciência do Globo e presidente do Instituto Questão de Ciência, explica até onde é possível confiar ou não na pesquisa russa e como ela se compara a outras iniciativas para buscar o agente imunizante. Fique com a gente. Natália Pasternak, dá pra gente confiar nessa vacina da Rússia? Olha, é difícil dizer, Roberto, porque nós não sabemos nada sobre ela. Estamos completamente no escuro. Não há uma única publicação, nem em formato de pré-print, sobre os resultados de fase 1 e 2, muito menos de fase 3. E agora eles já anunciam que a vacina está pronta e vai ser registrada e comercializada. É uma plataforma de adenovírus, é uma tecnologia conhecida, semelhante à tecnologia utilizada pela Universidade de Oxford, pela empresa chinesa CanSino. Então, como tecnologia, é viável e é promissora, mas nós temos acesso aos resultados. Quando você fala que é semelhante a Oxford, a gente podia explicar um pouco melhor do que se trata? É um vírus que tem é como se fosse um pedaço do coronavírus ali, né? Como é que funciona isso? Então, essas vacinas de adenovírus, a gente chama de vacinas vetorizadas, vacinas de vetor, porque elas utilizam um outro vírus como vetor para uma plataforma vacinal. A vacina de Oxford usou uma espécie de vírus Frankenstein para fazer o corpo reagir. Eles pegaram um espinho da coroa do novo coronavírus e inseriram num vírus de resfriado comum. A expectativa é que o corpo perceba a presença do novo coronavírus depois de aprender a reconhecer o pedaço dele. Assim, a gente não trabalha com o vírus de interesse, que é o SARS-CoV-2. Não precisa trabalhar diretamente com o vírus. A gente pega apenas uma sequência genética do vírus e expressa nesse vetor. Então, o adenovírus, no caso de Oxford, eles usam adenovírus de chimpanzé, a CanSino usa um adenovírus humano, a vacina russa, ao que tudo indica, também usa um adenovírus humano. É um tipo de vírus que não causa doença na gente, mas ele serve como um carregador dessa sequência do SARS-CoV-2. Uma boa maneira, então, de enganar o nosso sistema imune para ele pensar que o vírus do SARS-CoV-2 está lá, quando na verdade é só um adenovírus fantasiado. Essa é a ideia da vacina de vetor. A gente não precisa trabalhar com o vírus de fato, a gente usa um outro vírus no lugar dele.
Agora, como é que fica essa situação que, inclusive, não é só de saúde pública, ela é geopolítica? Você tem o presidente Vladimir Putin afirmando que tem 1 bilhão de doses, entre aspas, encomendadas por 20 países que ninguém sabe ao certo. Você tem, por exemplo, o estado do Paraná, do Brasil, solicitando um tipo de acordo para a obtenção dessa vacina e, ao mesmo tempo, insegurança no meio científico sobre sua segurança e eficácia. Quem é que cuida disso para saber se pode ou não pode distribuir nesses outros países, se pode causar danos, inclusive, ao combate à pandemia? Quem vai ter que dar os limites são as agências regulatórias de cada país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se o governo do Paraná pretende fazer um acordo com o governo da Rússia para testar essa vacina no Brasil, eles podem fazer esse acordo com autorização da Anvisa para que faça aqui no país uma fase 3 de testes. Tem nota aqui da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aqui do Brasil, que disse que até o momento a Rússia não apresentou nenhum pedido de autorização de protocolo de pesquisa ou de registro da vacina para a Anvisa. Também não há solicitação de qualquer entidade ou parceiro do laboratório russo aqui no Brasil. Por isso, a Anvisa não teve acesso a nenhum dado oficial da pesquisa e não pode fazer qualquer avaliação sobre a segurança e a eficácia da Sputnik V. A Anvisa jamais vai liberar o registro e comercialização de uma vacina que não foi devidamente testada. Então, com isso, a gente não precisa se preocupar aqui no Brasil, mas vai depender da agência regulatória de cada país. A Organização Mundial de Saúde não tem jurisdição sobre os países membros. Eles apenas podem dar diretrizes e boas práticas científicas. Boas práticas, aliás, que a Rússia não segue. Então, a OMS tem uma limitação do quanto ela pode interferir em cada país. Ela pode dar as diretrizes, ela pode pedir boas práticas, mas ela não pode exigir e ela não tem nenhum poder jurídico para fazer isso. Bom, eu vou pegar até o gancho do nome da vacina de Sputnik, né? Os russos, eles têm uma fama, tem um prestígio já consignado em relação à matemática, em relação à ciência espacial, inclusive. Com relação à vacina, fármacos, qual é o retrospecto que eles têm? Olha, eles tiveram uma boa atuação na década de 60 nos testes clínicos da vacina Sabin. Então, eles têm uma tradição em ciência, eles têm aí uma certa tradição em vacinas. Eu creio que o problema não é um problema de tecnologia, de domínio da ciência e da tecnologia, mas muito mais um problema, como você colocou, Roberto, um problema político. Então, que a Rússia tem capacidade técnica para fazer a vacina, eu não tenho dúvidas. O problema é o uso político que eles estão fazendo e a falta de transparência com a comunidade científica internacional, que é contra todas as boas práticas de ciência. Esse é um problema que afeta o planeta inteiro. Se um país resolve usar um medicamento milagroso ou uma vacina que não é segura ou uma vacina que não funciona, isso afeta todo o resto do mundo. Então, é uma péssima prática não ter essa transparência e não dividir esses resultados com o resto da comunidade científica internacional. Veja que todas as outras vacinas estão publicando em periódicos, em pré-prints e estão dividindo seus resultados com o mundo. Esse é um esforço colaborativo de uma doença que afeta todos nós. E a solução também precisa ser colaborativa. A testagem da vacina chinesa contra o coronavírus também chegou a Ribeirão Preto, São Paulo. Nesta fase, profissionais de saúde começaram a receber as doses. Vamos colocar em perspectiva a China, já que também ela é acusada de falta de transparência desde o início da pandemia. Se a gente fosse comparar o desenvolvimento da vacina pela China e esse da Rússia, o que a gente extrai, por exemplo, dessa comparação? Não tem nem comparação. Com todos os problemas que podem ser discutidos sobre a atuação inicial do governo da China no início da pandemia, em relação a vacinas, a CanSino publicou, por exemplo, os seus resultados com o adenovírus. A empresa Sinovac, que tem parceria aqui no Brasil, também publicou os resultados pré-clínicos dos testes em animais na revista Science e acaba de publicar um pré-print agora
semana com os resultados de fase 2. Então, essas empresas estão publicando os seus resultados e estão dividindo com a comunidade científica internacional. Não há comparação com o que a Rússia está fazendo. Agora, Natália, nos ajuda a entender um pouco esse quebra-cabeças. Você tem vários fabricantes. Todos eles, naturalmente, com interesse em ser os primeiros e serem efetivos e seguros. E todos interessados em produção em escala. Resumindo, se fosse somar todos, talvez teria mais vacina do que gente. Só que a gente sabe que falta vacina. Como é que se regula isso? Todas vão estar disseminadas ao mesmo tempo e países terão vacinas diferentes? Como é que isso acontece? Eu acho que provavelmente teremos vacinas diferentes sendo produzidas e comercializadas em países diferentes, de acordo com a capacidade de produção, de armazenamento, de distribuição de cada um, com a tecnologia que cada um dispõe para produzir em seu próprio território, ou a capacidade de importação. Então, tudo isso são fatores que vão ter que ser levados em conta para cada país decidir qual vai ser a sua estratégia vacinal. Nós temos diversas vacinas promissoras que estão entrando em fase 3 agora, inclusive 2 delas sendo testadas aqui no Brasil, e que podem dar bons resultados. Os voluntários da vacina de Oxford, que está sendo testada aqui em São Paulo pela Unifesp, vão receber uma segunda dose. Estudos feitos no Reino Unido mostraram que esse reforço aumenta a produção de anticorpos contra o coronavírus. Então nós teremos aí, provavelmente no final do ano, resultados de várias empresas e institutos de pesquisa e universidades que vão dar uma opção de vacinas, e elas certamente serão diferentes, com propriedades diferentes, não só de eficácia, mas de repente de faixa etária que elas protegem melhor. Talvez uma sirva melhor para jovens, outra sirva melhor para idosos, uma tenha uma dose só, outras tenham que ser dadas em 2, 3 doses, mas uma pode precisar de seringas e a outra pode ser nasal, e uma pode ser armazenada em temperatura ambiente e outra precisa de freezer menos 80. Então, todas essas características vão ter que ser levadas em conta por cada país na hora de decidir qual que é a mais indicada para aquela realidade. E por isso é tão interessante e tão vantajoso que a gente tenha essas diversas estratégias sendo desenvolvidas ao mesmo tempo. Eu acho que a gente não corre o risco de sobrar vacina. Com certeza a gente vai precisar de todas elas. Qual é o papel da Organização Mundial da Saúde, que a gente sabe que enfrenta uma série de críticas ao longo do processo da pandemia? A gente pode falar da questão das máscaras, a gente pode falar da questão da China. Só que também cabe à Organização Mundial da Saúde observar e acompanhar o esforço de cada um desses fabricantes ou países na distribuição, na regulação desse processo. A Organização Mundial da Saúde tem um papel a cumprir? Eu acho que tem o papel de conscientizar, informar e até cobrar desses governos, na medida do que a sua jurisdição permite, essas boas práticas científicas. A Organização Mundial de Saúde se colocou nessa situação com a vacina da Rússia, se colocou bem, demonstrou preocupação e está dividindo essa preocupação com o mundo, ajudando então a conscientizar os outros governos de que é preocupante a falta de transparência do governo russo e de que nós não sabemos nada sobre essa vacina. Então eu creio que a Organização Mundial de Saúde, com todos os problemas que podem ser enunciados aqui, tem feito um bom papel durante a pandemia, e lembrando que, como é uma doença nova, nós estamos sujeitos sempre a novas evidências, e que o cerne da ciência é mudar de ideia diante de novas evidências, se essas novas evidências forem robustas. A postura da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, em relação ao uso de máscaras, foi uma postura extremamente correta. No começo não havia evidências suficientes, depois essas evidências foram apresentadas, então a OMS adota e indica o uso de máscaras. É assim que a ciência avança, é assim que a ciência funciona. A gente tem essa pergunta que nem tem preço, né? Que quando estará a vacina disponível à sociedade? A informação da Rússia é interessante porque, embora haja um anúncio de que a vacina está regulamentada na Rússia, se você for olhar no detalhe da informação, a disponibilidade dela é jogada lá para o segundo semestre de 2021, né, para outros mercados. Ao mesmo tempo, você tem a de Oxford, que embora esteja, digamos, não regulamentada ainda tal como essa feita pelo Putin,
tem uma perspectiva de ser usada antes? Qual delas deve ser a primeira? É difícil saber, mas realmente no caso do governo russo me parece muito mais uma jogada política do que científica. A vacina de Oxford está fazendo o caminho correto, esperando aí os resultados de fase 3 que se iniciaram agora, e provavelmente até o final do ano pode ser que a gente tenha dados robustos o suficiente para dizer se essa vacina funciona ou não. E daí escalar para durante o primeiro semestre do ano que vem, quem sabe até o meio do ano, encaminhar as campanhas de vacinação para efetivamente distribuir a vacina para a população. Então, não dá para saber qual vacina vai chegar primeiro, mas é muito mais interessante confiar numa vacina que a gente conhece os dados, que a gente acompanha os resultados e que esses resultados são transparentes. É muito difícil você confiar numa vacina que não mostra os dados. Eu não sei se eu teria coragem de tomar uma vacina que eu não sei se funciona, se foi submetida a testes, né? Eu tenho várias outras opções que estão fazendo o caminho correto. Então é nessas opções que eu apostaria. No caso da vacina, né, Natália, a gente tem apostas. Como é tudo novo, os governos, quando compram essa vacina ou quando vão comprar essa vacina, eles, de alguma forma, eles estão apostando. E o governo do Paraná promete assinar amanhã um convênio com a estatal russa que vai produzir a vacina Sputnik V. E quem aposta, por exemplo, na vacina russa, que nesse momento os dados científicos são parcos, né, não são completos, pode ser uma aposta equivocada. Como é que fica? Esse país vai ter que pagar igual? Tem direito à devolução? É um prejuízo, né? É um prejuízo. Cada acordo internacional com certeza vai prever como é que funciona esse risco. A gente tem que lembrar que todas essas grandes farmacêuticas, a AstraZeneca, a Pfizer, a Moderna, elas estão operando no risco, porque elas já estão produzindo doses de vacina mesmo antes dos resultados de fase 3. Então, é possível que essas vacinas não funcionem e as empresas percam investimento? Sim, é perfeitamente possível. As empresas estão cientes disso, é um risco que elas avaliaram que vale a pena correr, porque as vacinas são promissoras e a gente vai precisar dessas doses prontas e produzidas e não vai dar para esperar terminar a fase 3 para depois começar a pensar na fase de produção. Então, as empresas e os governos estão operando no risco. Todo risco envolve aí um risco de simplesmente não funcionar. A number of vaccines are now in phase 3 clinical trials, and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment, and there might never be. Agora, Natália, para a gente encerrar, o Dr. Tedros Adhanom, o diretor da Organização Mundial da Saúde, no início de agosto afirmou que talvez a gente nunca tenha uma vacina, né? Pensando até na questão da imunização de longo prazo. Até quando ele fala isso com o objetivo de manter a sociedade mobilizada para as medidas importantes de contenção do vírus? Ou de fato ele fala isso por saber que há um risco efetivo de a gente, apesar do avanço da ciência, não ter uma vacina tão boa contra a Covid-19? Eu creio que o que ele quer deixar bem claro é que as pessoas precisam ter o pé no chão e saber que, primeiro, a vacina vai demorar. A vacina não está batendo na nossa porta. Ela demora. Segundo, pode ser que ela não seja totalmente eficaz. Pode ser que a gente tenha uma vacina que ajude a diminuir a transmissão ou que ajude a diminuir os casos graves da doença, mas que não diminui a transmissão. Pode ser que a gente tenha uma vacina que precise ser reaplicada anualmente, como a vacina da gripe, porque a duração da imunidade a gente ainda não sabe e pode ser curta. Então, eu creio que ele, como diretor da OMS, está tentando manter a humanidade com os pés no chão, dizendo que existem outras maneiras de conter uma pandemia que não a vacina, porque senão as pessoas elas vão depositar toda a esperança na vacina e planejam a vida
em torno da possibilidade e de uma data onde vacinação estará disponível. Isso é algo que a gente tem visto muito no Brasil também. Só abriremos as escolas depois da vacina. Mas e se só tivermos vacina em 2022, por exemplo? Então, não podemos condicionar o retorno às atividades em torno da vacina. E é possível condicionar o retorno às atividades em torno das medidas quarentenárias, de prevenção, de distanciamento físico e social, de uso de máscaras, como foi feito com sucesso na Alemanha, na Coreia do Sul, na Nova Zelândia, e controle epidemiológico de novos surtos, ou seja, uma vigilância constante para identificar rapidamente novos casos e impedir que eles se tornem novos surtos. Então, é importante que a gente, sim, tenha esperança de que vai ter vacina e de que provavelmente nós teremos boas vacinas, mas também manter o pé no chão de que nós precisamos, até lá, manter as medidas quarentenárias que podem, sim, nos tirar da pandemia. Bom, eu disse que ia encerrar, mas eu tenho mais uma. No campo dos fármacos, a gente tem alguma novidade boa chegando? Por enquanto não, ainda tem vários fármacos sendo avaliados e claro que alguns já deram bons resultados, como a dexametasona, que é o corticoide que podemos usar em casos graves. Então temos aí alguns que ainda estão na fila e outros que já sabemos que não funciona e outros que ajudam, ainda que não resolvam completamente o problema. Vamos continuar com certeza estudando mais fármacos e espero que também com uma perspectiva de desenvolvimento de antivirais de longo prazo, para que a gente tenha antivirais genéricos prontos para uma próxima emergência, mesmo sem pensar exatamente na resolução dessa, mas que a gente comece a investir agora em novos fármacos para serem desenvolvidos aí ao longo da próxima década, para que numa próxima emergência estejamos preparados. Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, colunista do Hora da Ciência do jornal o Globo, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um ótimo trabalho. Obrigada a você, Roberto. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!